Muito bom dia, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Agora Vale, nesta terça-feira, dia 4 de junho, comecinho aí do meio do ano, estamos quase lá, hein? Nosso convidado de hoje é o professor Laureano Guerreiro Bogado, mestre em Filosofia e também em Ciência da Religião. Seja muito bem-vindo, professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o espaço é extraordinário, poder falar com pessoas sobre algo que diz respeito a pessoas, né? Totalmente. Exatamente. Como eu já fiz aqui uma breve apresentação, tem muito mais, né? Eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória como professor, você que começou a lecionar muito novo, aos 23 anos. Eu brinco que eu entrei na escola quando eu nasci. Meus pais moravam numa fazenda, que era uma fazenda escola, aqui no interior de São Paulo, na região de Cunha, próximo à Serra da Bocaina. E minha mãe era professora. E meu pai, que tinha só ensino fundamental, ajudava. Então, quando eu nasci, eu sempre brinco, eu fui gerado numa escola e nasci numa escola e nunca consegui deixar uma escola. Vou fazer 53 anos dentro de uma escola, ainda em sala de aula. Isso para mim é uma herança e também é um legado que eu quero deixar em termos de educação, né? Você já deu aula em colégios, faculdades e hoje atua também na capacitação de professores e de gestores, né? Eu tenho feito nos últimos anos workshops, principalmente de pedagogia sistêmica, de ecopedagogia, na área de liderança, de desenvolvimento de pessoas. E eu acho que o que eu tenho de melhor em termos de experiência e de possibilidade de partilha é o que a gente vivencia efetivamente dentro de uma escola, porque a complexidade de uma escola é extraordinária, porque são vários níveis e várias formas de conexão e ao mesmo tempo estamos lidando com aquilo que é mais precioso na vida humana, que são os filhos. As famílias que confiam naquela escola, deixam seus filhos, acreditam num projeto pedagógico. E eu gosto de ver, por exemplo, ainda agora eu conversava, né, aqui, muitos professores foram meus alunos. E muitos alunos hoje são filhos de ex-alunos. Então são gerações. Eu que estou há 30 anos dentro de uma escola como professor e gestor, tenho essa alegria, essa felicidade de encontrar as pessoas e até de ver o que a gente é capaz de produzir, né, enquanto instituição. Professor, você também é sócio proprietário de escolas de educação básica e pré-vestibular na cidade de Lorena e aqui em Pinda, no ângulo Emílio Ribas, que é uma das 300 escolas reconhecidas por sua excelência. A gente tem uma certificação internacional aqui do ângulo Pindamonhangaba no programa socioemocional, que trabalha vários aspectos que hoje são essenciais. Proatividade, trabalhar com os alunos a presença, a não reatividade, a priorização, o propósito. Então, as crianças trabalham desde pequenas, o propósito de cada turma, o propósito de cada um, trabalham com a sua própria história, as relações interpessoais, os conflitos, a empatia, o trabalho em grupo, a criatividade e, sobretudo, o autocuidado. Então, todos esses temas são temas do programa socioemocional, do qual o ângulo participa. A Escola de Lorena, o Colégio Gênesis, também tem esse programa socioemocional, uma das escolas que eu tenho essa conexão, né, essa participação. E, como eu disse, hoje é vital. Não dá para a gente pensar numa escola como simplesmente um espaço de transmissão de conhecimento ou de informação e de produção de conhecimento. Mais do que tudo, a escola é um espaço de convivência. Eu costumo usar o termo, é um espaço de pertencimento. Para todos nós é fundamental esse momento. Eu vejo nessas várias gerações que as pessoas ficam conectadas com os amigos de escola durante uma existência inteira. E a construção dessas relações e essa antessala do mundo, eu gosto de dizer que a escola é uma antessala do mundo, porque a criança sai da família, de uma primeira socialização, e vai se socializar na escola, onde ela vai construir realmente a sua capacidade de lidar com frustração, de lidar com raiva, com medo, no ambiente do mundo, mas protegido, conectado com professores, com cuidadores. Então, eu digo que é a antessala do mundo. E aí também os pais podem experimentar
essa entrega dos filhos para o mundo, né? Afinal de contas, a gente entrega os filhos para o mundo. Eu tive 3 filhos, meu segundo filho hoje está no mundo, trabalhando, produzindo, escrevendo. Tem uma pequena que está ainda no Fundamental 1. E como pai, eu vejo como a escola é fundamental, como as crianças amam a escola, como elas se inspiram nos professores. Não sei, para mim é o melhor ambiente para estar. A escola é o melhor ambiente para a gente estar. Aproveitando que você falou sobre educação socioemocional, pode-se dizer que é uma metodologia, uma forma assim, mais humanizada de trabalhar com a educação? Eu acho que assim, eu prefiro usar a seguinte metáfora que eu trago nesse livro. Eu digo, todo conhecimento é afetivo. Não existe conhecimento sem afeto. Não existe um conhecimento que não seja emocional. Porque nós habitamos o nosso corpo ou não. O que é habitar o corpo? É você ser capaz de ampliar suas percepções. E o nosso corpo não mente nunca. A gente sente tudo. Então, medo, ansiedade, angústia, estresse, insegurança, tudo o corpo comunica. E quando a gente entra numa sala de aula, a gente está conectado com o corpo dos alunos. A gente está conectado com esse campo, né, que é o invisível, produzido por pensamentos, por sentimentos, por conexões, por perguntas. Eu sempre penso assim, quando eu entro para dar uma aula, a aula não é minha, a aula é nossa, porque em alguma medida o que cada aluno sente, o que cada aluno pensa, interfere diretamente na construção que eu vou fazer de um conceito, a forma como eu vou explicar. Então todo conhecimento é conectivo, é emocional. E eu digo para os professores nos workshops de pedagogia sistêmica, os alunos aprendem quando o professor entra na escola com alegria. Que eu acho que vale para todas as profissões, mas no caso da aprendizagem, a alegria transmite que aquilo vale a pena, sabe? Então, com medo não dá para aprender, com medo não dá para ser criativo, com medo não dá para trazer soluções, a gente fica fechado, a gente fica na defensiva. Então toda educação é emocional, mais do que uma metodologia, na minha opinião. Antes da gente falar sobre os livros, aproveitando ainda que a gente estava falando sobre escolas pré-vestibular, qual que é a sua dica, assim, seu conselho de pai e de professor para os alunos, né, que estão aí em busca do vestibular? Vestibular e Enem é uma jornada que no Brasil tem sido extenuante, porque muitas vezes os alunos chegam no pré-vestibular ou no 3º ano do ensino médio e eles encontram um volume gigantesco de informações a serem memorizadas, a serem trabalhadas. Então é uma jornada desafiadora. O que a gente faz? A gente procura cuidar disso que nós estamos falando, da relação, da confiança, professores de grande qualidade, com talento para ensinar, para entregar aquilo que é fundamental, que é mais fácil, para tornar essa jornada mais leve, embora seja uma jornada dura. Não tem atalho. Para quem quer uma universidade concorrida, um curso concorrido, não tem atalho. Tá presente, atento, fazer tudo que tem que fazer todo dia. No ângulo a gente tem um lema, que é aula dada, aula estudada. Hoje. Então, se teve aula, você tem que estudar, porque depois você não recupera mais. Então, a gente cuida, né? Tem plantão, tem coordenação que dá suporte, a gente tem uma formação lá de escolha profissional no meio do ano, tem orientador educacional, a gente dá suporte para todos, né? Na medida em que eles precisam desse apoio. Tem um lema que hoje se usa muito na internet, né? Se você quer ir longe, você tem que estar bem acompanhado. E com essa vida corrida aí de professor, palestrante, ainda sobra tempo para ser escritor e também pesquisador. São 3 livros publicados e inúmeros artigos, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os seus livros, inclusive sobre esse último lançamento que você trouxe. Esse livro é assim, é o meu último filho, né? Uma Criança de Cada Vez é um livro sobre educação emocional, na medida em que você pode ter 1000 alunos, mas cada um traz uma história. Você pode ter uma sala com 40 alunos, mas cada um traz uma pequena aula. As crianças, quando chegam na escola, elas não chegam vazias, elas trazem uma pequena aula. Uma professora alemã que trabalhou com Fundamental 2 para nós aqui, chamada Mariane Frank, eu tive a oportunidade de ficar uma semana com ela. E a Mariane Frank diz isso: as crianças trazem histórias, trazem tudo que a família
pode oferecer para a escola. Então, cada criança aprende de um jeito, cada criança traz o conhecimento de um jeito. Então, esse é minha joia hoje na educação socioemocional. Anteriormente, eu publiquei um livro chamado Educar para a Condição Humana, onde eu falo de tudo isso que o ser humano é. Corpo, mente, emoção, propósito, dimensão, né, criativa, espiritual. E como isso é muito importante, porque quando a gente entra em contato com uma pessoa, a gente entra em contato com tudo isso. E o primeiro livro fala sobre a dimensão do cuidado, chama Educação e o Sagrado. Eu falo da sacralidade, de como é importante esse espaço de ensino-aprendizagem e que, em certa medida, todos os educadores são também terapeutas. Platão usava esse conceito, né? Aquele que cuida, né? Que cuida do corpo, que cuida da mente, que cuida do propósito. Então, eu comecei lá em 2001, com a Educação e Sagrado, depois fiz Educar para a Condição Humana em 2009, foi publicado, e agora em 2019 Uma Criança de Cada Vez. E alguns artigos, vídeos, trabalhos, workshops, palestras. Isso tudo que faz a vida valer a pena, né? Onde que a gente encontra o seu livro físico? Ele tem disponível em e-book também, né? Ele está na Amazon, na editora Apri. Se você coloca Uma Criança de Cada Vez, Laureano Guerreiro, você vai encontrar na internet vários lugares para comprar. Na Amazon você tem o e-book e tem o livro físico. Mas em qualquer livraria você pode encomendar, porque a editora distribui para o Brasil todo. Então é facilitado. Bacana. Né? Qual que é o maior desafio da educação nos dias de hoje? Qual esse desafio que você enxerga? As relações são o maior desafio na educação em todos os campos, mas na educação as relações são muito desafiadoras. Por quê? Porque a educação pressupõe confiança. Então, a gente precisa construir relacionamento o tempo todo com as famílias. Uma criança não aprende se a família não confia na escola, se a família não confia no professor. Ela não aprende tudo que ela deve ou pode aprender. E de verdade, o desafio são as pessoas. No trabalho socioemocional que a gente desenvolve, a empatia é um instrumento muito importante. E a empatia significa que você sempre tem um contexto. Então, antes de eu falar de alguém, antes de eu fazer alguma observação, é tão importante observar o contexto, é tão importante eu observar o outro, é tão importante eu estar com clareza em relação às minhas intenções. Então, esse desafio das relações humanas, para mim, é o mais interessante no nosso ambiente. Professor, você também tem dado palestras, né, workshops e alguns treinamentos na sua área de atuação. O contato para quem tiver interesse, como que funciona? Eu tenho um site, laureanoguerreiro.com.br. Ali você tem contato com os temas dos trabalhos que eu faço, tem o contato, né, de palestras, e eu acho muito legal andar e conversar com professores. Eu acho que hoje o que me alegra mais fora do espaço da escola, que é um espaço onde eu entro com alegria todo dia, porque trabalhar com educação é semear a floresta. Jean-Yves Leloup, que foi um dos grandes mestres que eu tive, sempre falava isso. Quando prédios caem ou quando acontecem guerras, explosões, o barulho é muito grande, mas as florestas elas crescem silenciosamente. Educar é semear a floresta. A gente vai semeando, e às vezes você plantou 50 milhões de árvores, porque isso é infindável, né? O papo está muito bom, mas o professor tem aula daqui a pouco. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a sua vivência com a educação socioemocional, toda a sua experiência aí já como professor de filosofia. Deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu acho que uma das coisas mais poderosas que a gente pode trazer para o mundo todos os dias é acordar com gratidão. Acho que gratidão é a porta, é a chave que abre todas as portas. Quando a gente é grato, e sempre tem motivo para ser grato. Você acorda, você está nesse corpo, você pode sair de casa, você pode trabalhar, você pode encontrar pessoas, significa que você tem algo para oferecer. E eu acho que a gratidão começa todos os dias olhando para o nosso pai, para a nossa mãe e agradecendo
a forma como nós viemos ao mundo, do jeito que foi. Acho que a energia mais poderosa que a gente tem para nos guiar são os nossos ancestrais, nosso pai, a nossa mãe, o caminho que o universo, que a inteligência superior encontra para nos colocar na vida. A gratidão abre portas. Sempre que algo não está bem dentro de mim, eu agradeço. Qualquer coisa. Mas eu sempre consigo uma lista com mais de 5, 6 motivos para ser grato todos os dias. É a chave que abre a porta de tudo no universo. Muito obrigada por compartilhar conosco toda a sua experiência, seus pensamentos. E muito obrigada a você também que ficou nos assistindo. Nós vamos encerrando por aqui mais um Papo Reto. E ao longo do mês teremos outras conversas, espero que tão interessantes quanto a sua. Muito obrigada mesmo por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Eu é que agradeço. O Agora Vale está sempre de portas abertas. Sempre que você precisar, vamos divulgar livro aí, vamos fazer a coisa acontecer. Legal, Stefano. Obrigado.